Boa noite, pessoal. Nós vamos fazer neste momento a continuidade da nossa agenda de segunda-feira passada. Na verdade, nós estamos 3 segunda-feiras falando sobre a sexualidade e a família e a sexualidade, e nós vamos orar. Eu quero mais uma vez pedir ao Espírito Santo para que nesse assunto nós possamos aprender um pouco mais. Eu sei que esse tempo é um tempo que nós percebemos uma necessidade de aprendermos sobre esse assunto, de conhecermos sobre esse assunto, mas também muito mais do que conhecer esse assunto. Sabemos que a mídia está aí expondo muitas informações sobre sexualidade. Eu sei que as escolas, as faculdades, eu tenho consciência de que hoje esse assunto ele é conversado entre as crianças, entre adolescentes, entre jovens, entre adultos, mas a verdade, o nosso interesse aqui é construirmos um assunto à luz da palavra, à luz do pensamento de Deus, pastor Carlos, porque como você disse semana passada, que quando nós não temos uma educação bíblica, quando nós não temos uma direção dos nossos pais dentro dos nossos lares, automaticamente nós vamos aprender lá fora. O mundo vai nos doutrinar. Nos doutrinar. E a verdade hoje há um doutrinamento muito pesado, só que de uma forma disfuncional, de uma realidade hoje que nós sabemos que fora do prisma de Deus, fora do propósito, fora da perspectiva da palavra. Então nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude, para que Deus possa falar conosco e falar com você também. Quem sabe alguma dica vai ficar para o nosso coração, alguma dica vai ficar para a sua vida pessoal. E eu sei que esse é um momento que eu chamaria a atenção de nós pais, pastor Carlos, porque nós estamos aí num mundo de tecnologia, num mundo virtual, e com esse mundo virtual nós temos visto hoje uma deformação dos valores nesta área. Então vamos pedir a Deus, o pastor Carlos vai orar para nós, colocando diante de Deus esse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, queremos, Pai, declarar aqui a nossa dependência do Teu Espírito. Sim, Deus. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a construir, Pai, direções para as nossas vidas e para todos aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, Pai. Nos colocamos apenas nas Tuas mãos como instrumento do Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor possa, sim, Pai, crescer, aparecer e que nós diminuamos. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo encontre a liberdade no nosso coração, que Teu Espírito Santo encontre a liberdade no coração de todos aqueles que provavelmente vai estar nos ouvindo. Amém. Para poder nos convencer que precisamos mudança, precisamos de mudar o nosso comportamento, precisamos ter coragem para ter atitudes, precisamos reconhecer as nossas responsabilidades. Amém. E somente o Teu Espírito Santo, porque está escrito que o homem jamais terá poder de convencer ninguém, mas o que convence o homem do pecado, o que convence o homem do caminho errado, é a Tua palavra revelada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Por isso, Espírito Santo, nos colocamos em Tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém. Eu só quero fazer hoje, antes de começarmos oficialmente essa conversa nossa, eu só quero lembrar a igreja que nós estamos hoje começando uma maratona, pastor Carlos. A segunda-feira, que é hoje, nós estamos dando o pontapé inicial, começamos hoje uma maratona de oração. E eu até já disparei nos grupos as informações, as diretrizes também do nosso propósito de oração, os motivos de oração. Então eu só quero pedir a você que você nos ajudasse. Nós vamos precisar muito da sua participação, do seu empenho também, porque esse momento é um momento que eu convido toda a liderança, todos os supervisores, coordenadores, líderes, anfitriões, membros da igreja, para participar conosco nessa semana, uma maratona de investimento na presença de Deus. Nós precisamos orar por um avivamento. Esse mês eu até quero também ter como tema esse mês o avivamento. Eu quero trabalhar alguns temas dentro do avivamento. E eu quero pedir a você, então, que nesse momento que a igreja precisa orar, não só pela cidade, não só pelo Brasil, mas orar pela igreja local, orar pelas células, orar para que Deus continue
nos incendiando, nos trazendo uma nova unção, porque o Senhor disse que se buscarmos, Ele irá se manifestar. É isso que a Bíblia diz lá em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então fica essa palavra para todos vocês, e domingo é o encerramento dessa maratona com a Santa Ceia. Já quero até lembrar você que domingo agora de junho, primeiro domingo de junho, dia 7, é a nossa ceia. Então fica aí essa palavra de encorajamento, de incentivo para você orar. Vamos lá, Pastor Carlos. Na semana passada, na segunda-feira passada, nós falamos sobre o sexo à luz da Bíblia, falando sobre que o sexo é uma bênção de Deus. Eu sei, é o projeto de Deus, né? O sexo em si, as pessoas acham que o sexo é pecado. Não. Na verdade, quando se fala de sexualidade, é algo que é inerente ao homem. Então, na verdade, sujo não é o sexo, sujo é o pecado. É o pecado que veio deformar. Não é? Esse ponto que nós destacamos da estrutura humana, que Deus foi o agente idealizador também da estrutura humana, desse ponto que nós destacamos no passado. Então é bom a gente só lembrar que o sexo dentro do propósito de Deus é uma bênção, é um projeto que Deus deu ao homem, tanto para a procriação, mas também para o prazer, para a unidade do casal, para o companheirismo. Então nós temos muitos benefícios. E falamos também sobre limite. Você lembra que nós comentamos sobre a questão: por que Deus então deu ao homem esse privilégio, né, da sua sexualidade, da sua composição, de ter interesse, esse libido? E falamos então, por que Deus estabelece um limite para nós? Por que Ele põe uma cerca? Comentamos sobre isso. Você lembra que nós comentamos sobre o cuidado de Deus em estabelecer limites para toda a humanidade e leis que realmente demarcam o comportamento humano, não é? Para o bem do próprio homem ou da sociedade. Pastor, e limite, nós temos que entender que limite é exatamente o ponto em que você mantém a ordem natural das coisas. Limite é a preservação da ordem. A partir do momento que você extrapola limites, você está abrindo portas para desordem em qualquer área da vida, seja na área social, espiritual, relacionamento. Existem limites e Deus estabeleceu os limites. Nós estamos especificamente falando sobre comportamento sexual, essa área sexual. Ele estabeleceu limites de comportamento. Então esses limites ele é para manter a ordem natural das coisas, preservando para que você possa viver o melhor desse propósito. É uma manifestação de amor. De amor. Não é? Então, entramos nesse assunto e nós paramos daquela conversa nossa, que falamos exatamente agora, dentro de uma perspectiva de Deus. Nós temos a sexualidade hoje dentro do propósito de Deus, então nós vamos agora abordar algumas coisas aqui, dentro da luz da Bíblia, dentro da perspectiva bíblica. O sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento, fora da aliança, e também agora vamos falar, pastor Carlos, a ausência do sexo também dentro do casamento, porque hoje nós temos uma crise também. Nós temos hoje Pedro nos fala muito sobre da questão da família, e Paulo orienta também, lógico, evidente, mas quando a Bíblia fala que deve-se privar o cônjuge do ato sexual, desde que concordância. Tem que haver um consentimento mútuo, tem que haver um acordo. E hoje nós vemos muitas crises, tanto por parte da mulher, tanto por parte do homem. Porque às vezes as pessoas hoje, por falta de conhecimento bíblico, direção bíblica, elas estão hoje criando muita contenda. Principalmente hoje, muitos homens, lógico, evidente, na sexualidade, nós observamos muitos conflitos, muitas dificuldades hoje, dentro de uma perspectiva da mulher, não é? Às vezes no papel dela, dentro do seu papel sexual, e o homem também dentro do seu papel sexual. Então nós observamos hoje, às vezes, algumas famílias disfuncionais na sexualidade, por muitas razões, né? Por falta de conhecimento, por falta hoje de construir hoje
até o planejamento hoje. É interessante analisar que a sexualidade, ela às vezes dentro do papel hoje do casamento, precisa ser também organizado. Não é uma coisa feita de qualquer maneira, não. Existe um propósito de Deus, existem também os papéis do homem, existem os papéis da mulher para que desfrute de uma sexualidade abençoada. Saudável. Então vamos começar aqui, pastor Carlos. Eu gostaria que você me desse um parecer. Eu sei que depois até vamos ter um momento aqui da nossa avaliação hoje dentro da sexualidade, falando sobre o leite sem mácula. Nós vamos entrar um pouco na pornografia, mas gostaria que você pensasse um pouco com relação já ao sexo antes do casamento. O que você me fala sobre isso? Porque a Bíblia fala lá no livro de Coríntios, capítulo 6, fala sobre essa questão. Porque hoje nós temos hoje um conceito social, uma mentalidade hoje, lógico, fora dos padrões de Deus, porque quando nós falamos hoje dessa integridade sexual, que integridade, eu digo agora, é um comprometimento com os padrões de Deus, nós sabemos hoje que temos a linha hoje das pessoas que dizem que tudo pode, tudo vale, importa que eu sou feliz, mas o que nós aprendemos hoje à luz da Bíblia quando se fala hoje dessa preservação hoje para o matrimônio, e que hoje é um tabu hoje, que a gente fala assim, as pessoas falam assim, pastor Léo parece que ele está fora de órbito, acho que ele está no mundo da lua, quando fala sobre essa questão da sexualidade hoje, onde nós vemos hoje uma relação hoje sem limite, uma relação complicada, mas isso também está entrando na igreja, pastor Carlos. Isso hoje, infelizmente, isso está interferindo hoje nos padrões cristãos também. As pessoas elas olham assim e falam assim, mas todo mundo faz. A mídia, ela pulveriza 24 horas na cabeça das pessoas que tudo pode, tudo vale, não precisa construir hoje cuidados nessa área. O que você me diz sobre isso? Vamos lá. Alinhando só a primeira, antes do casamento. Vamos por etapas, só para a gente alinhar aqui uma coisa. Para deixar aqui claro para quem está nos ouvindo, o que nós estamos fazendo aqui é construindo valores e conversando sobre valores bíblicos. À luz da Bíblia. À luz da Bíblia. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Então, o que a gente está construindo aqui são valores da Bíblia. Valores esse que eu, que você e também você que está nos ouvindo. Acreditamos que você fez essa opção um dia, foi a partir de hoje eu quero alinhar a minha vida com a vontade de Deus. Quando você vai nesse comportamento do sexo antes do casamento, o que você vê na história? Você vê a banalização do relacionamento. Lá no pecado, aquilo que era santo foi pervertido. O sexo que era uma coisa santa, agora ele foi pervertido e tudo vale, e as coisas foram perdendo a referência, saiu do limite de Deus. O que acontece hoje? Vou dar um exemplo. Antigamente, não muito tempo, existia situações na sociedade aonde você chegava numa casa e recente nós compramos uma fazenda e ainda você tinha lá o que chamava-se quarto de virgem, aonde a virgindade de uma mulher era uma coisa que tinha muito valor. E você vê isso lá em Maria, quando Maria é escolhida como mãe, para ser mãe do Salvador. A Bíblia diz que Deus viu graça em Maria, e uma das características era o quê? Naquela época era a virgindade, a valorização da virgindade. Então agora você vê, o tempo vai passando, você vê até pouco tempo, pastor, fazendas e onde existiam casas que tinham o quarto da virgem, onde ninguém tinha acesso à filha moça, exatamente para preservar esses valores da virgindade. E o tempo vai passando e a coisa vai só banalizando. Quando você chega num tal ponto em que, na minha época, o valor da virgindade, uma mulher casar grávida, era ainda um absurdo na sociedade. Puxa vida, está casando grávida. E aí você chega no tempo de hoje, aonde
O pai chega em casa, uma mãe chega em casa, em que é totalmente fora de moda, é totalmente... você está sem propósito de dizer para o filho que assim, filho, quem é essa moça que está dentro da minha casa? Que é isso, mãe? Careta é essa? E você vê situações onde os próprios pais preparam um quarto para o filho trazer para dentro de casa, para dentro da casa, como se isso fosse natural. E falando do lado espiritual, a Bíblia diz que nós nos tornamos um só corpo. E essas pessoas têm um conceito em que um só corpo, quando a Bíblia diz que deixará pai e mãe e se tornarão um só corpo, uma só carne, apenas no casamento. Eu posso ler o texto aqui? Posso fazer a leitura? 6,12, para você que está acompanhando, só para a gente embasar a conversa dele. E pastor Carlos, é interessante que antigamente se tinha essa preservação para a mulher e não havia uma ênfase para o macho. Agora hoje está normal, hoje é tanto a figura masculina e feminina, ambos estão realmente nivelados nos comportamentos hoje, que chamamos hoje de uma perversidade, hoje de uma promiscuidade em alto nível. Então, porque antigamente havia a cultura machista, se exigia uma virgindade da mulher, não do homem. Não do homem, não é verdade? Enquanto a Bíblia fala para ambos. A Bíblia não refere-se a uma preservação moral apenas para a mulher. Ao homem também, quando ele se preserva, mas eu me lembro que na cultura dos nossos pais, era o machismo. O machismo ele era imperado e havia uma colocação muito forte, um peso muito em cima das mulheres, e os homens, alguns pais até estimulavam a uma sexualidade muito prematura para mostrar para a pessoa, não, você tem que ser homem, você tem que ir para alguns ambientes até agressivos. Você era incentivado, os pais até, nós temos vários casos, nós temos pessoas nas células que dão testemunho em que o pai levava o filho e apresentava a prostituta para ele e falava, olha, pai, aqui é meu filho, está aqui o dinheiro. No meu caso não foi meu pai, mas foram os meus tios que fizeram. Que me levou. Mas Deus foi tão misericordioso que na hora que eu fui entrar, eu era de menor, aí me barraram com a documentação e eu fiquei fora daquele ambiente que fora conduzido pelos meus tios. E aqui diz aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quer dizer, pastor Carlos, aqui Paulo já começa mostrando, eu posso fazer uma vida de qualquer jeito? Posso. Mas convém? Convém. Porque diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Né? E todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É muito interessante, ao mesmo tempo que ele mostra que há um dispositivo, um gatilho de vontade própria, de escolha, ele fala assim, mas eu não posso me deixar dominar. Então ele começa falando aqui agora o 13, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, Deus porém aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, os dois uma só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pastor, isso é muito sério. Quando ele diz assim, olha, não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Aqui ele está falando por uma época em que não existia um relacionamento tão normal quanto a sociedade está aí hoje. Então, o homem se satisfazer, ele buscavam prostitutas. O que a prostituta faz? Ela negocia o seu corpo através do sexo. E o que é hoje uma liberdade sexual antes do casamento?
é o uso do corpo sem limite, sem princípio, sem nada. São prostitutas, a única diferença é que não estão vendendo. Exato. E aí a Bíblia chama de fornicação. Fornicação. Que é um relacionamento extraconjugal, sem compromisso, sem comprometimento, que eu me refiro agora financeiro, né? Porque às vezes tem uma relação. E quando Paulo fala de se tornar um só corpo com a prostituta, ele está se referindo à prostituta como profissão. Mas aqui ele está se referindo à união dos corpos no relacionamento sexual, quando há penetração, ali está havendo uma ligação de sangue. Um só corpo se torna, uma aliança espiritual está se formando. E você vai ver nessa caminhada agora, consequências, que nós não vamos estar falando isso aqui hoje, em função de várias alianças espirituais, vários corpos se uniram a essa pessoa. Várias alianças de sangue foram feitas na prostituição. E quando Deus pega pesado no relacionamento, fora dessa legalidade da união de um casal, que nós chamamos do casamento, nós não, né, que desde o tempo que é tempo, chama-se casamento, aliança, é a fornicação, a prostituição, é o ato sexual fora dessa aliança. Existe uma unidade de corpo no mundo espiritual e não tem como desligar isso, a não ser com consciência e renúncia, arrependimento profundo. E muitas consequências são geradas por falta do conhecimento, e é onde entra a ignorância, que muitas vezes caminhamos nesse mundo, e muitos caminham na ausência de quê? O livro que estabelece limites para a minha vida de comportamento, em todas as áreas específicas, não estou falando sexual, é a Bíblia. E nós ignoramos a Bíblia. Não queremos falar de salvação, queremos Deus, mas não queremos conhecer os limites de Deus, como viver esse tempo de Deus aqui neste mundo. A integralidade do Evangelho, quando nós falamos dessa integralidade, é o corpo, alma e espírito, né? Por isso que a Bíblia fala lá, que termina dizendo assim, que nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus, porque fomos comprados. E o preço foi pago. E não foi barato, foi um alto preço que foi pago. Então, é só para lembrar que nós temos hoje esse comportamento e os danos irreparáveis que geram, pastor Carlos, uma relação, uma vida promíscua para um jovem, para um adolescente, em alta escala. Porque todas as pessoas que vivenciam uma experiência depravada, uma experiência fora do propósito de Deus, tem muitas consequências que a Bíblia nos fala. Então nós já entendemos que quando Paulo diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então é a vontade de Deus que nós venhamos nos preservar, é a vontade de Deus que nós venhamos nos conservar realmente para Deus e também, numa perspectiva família, para o cônjuge, quando se fala agora dessa relação. Agora, nós falamos agora sobre essa questão de uma pessoa, de uma ação, de um ato sexual fora da aliança, um solteiro, que a Bíblia nós aprendemos aqui. Eu sei que, como eu disse, algumas pessoas pensam assim, eu acredito que nesse mundo que nós temos hoje, onde a erotização ela é pesada, onde a mídia, onde o relativismo, onde não existe absoluto num processo de verdade para a nossa sociedade, pastor Carlos, eu acho que nós temos hoje um grande desafio de construir hoje uma consciência do benefício quando nós nos guardamos, moralmente falando, na área sexual. Quando eu falo moralmente falando, é mais voltado para essa área sexual, porque nós sabemos que não é só o sexo o único fator hoje de consequências, não, mas nós estamos falando agora sobre a sexualidade, então por isso que a minha ênfase está sendo hoje dessa pureza moral voltada para a sexualidade. Eu acredito que nós temos um grande desafio
de construir essa mentalidade, essa metanoia. Porque nós estamos na contramão. O que nós estamos discutindo hoje aqui é contramão. Totalmente contramão. A cultura hoje, a cultura hoje que foi impregnada no sistema, é que tudo pode, tudo vale, você tem prazer, você tem que sentir bem. O mais sério disso tudo é que estão conseguindo transformar isso em valores que você deveria respeitar. Quando você quebra princípios, quando você quebra regras, você vai se moldando, você vai se ajustando a essas quebras de princípios e vai criando, construindo uma forma de viver nela ali. E a história vem passando e o mundo, os valores morais de Deus estão ficando tão, mas tão para trás, em que a sociedade está tomando um rumo cada vez mais se ajustando ao lado do distanciamento de Deus, o lado da perversão. Tudo pode, tudo vale. Tudo em nome de uma boa intenção, tudo em nome do amor. Vamos falar aqui tudo em nome do hedonismo, né? Que é o prazer hoje. Porque o que importa é eu sentir bem, é eu ter prazer. Quanto ao que Deus pensa, quanto ao que a Bíblia não diz, discussão, não é essa a base, o fundamento da sociedade, não são os valores de Deus, no sentido agora de um mundo sem Deus, sem os valores do reino de Deus. Quando Jesus diz assim, o mundo jaz no maligno, nós sabemos que quando usa essa terminologia, o mundo jaz no maligno, é que a Bíblia está dizendo que esse mundo que refere-se aí, seu sistema é um sistema sem os valores de Deus, sem os valores do reino de Deus. Então nós precisamos lembrar agora, pastor Carlos, vamos entrar agora, eu gostaria que você lesse para nós aí, se você puder ler Hebreus 13, 4, vamos entrar num assunto agora um pouco mais, assim, dentro da perspectiva agora do casamento. Hebreus 13, 4. Vamos ver o que diz aí a respeito da relação sexual, porque dentro da aliança, o que o Senhor fala lá no livro de Hebreus a respeito do casamento? Como é que nós devemos nos portar com relação a essa palavra aí, que é muito interessante. 13, 4. Dignos de honra entre todas seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ok, o versículo 4, olha que coisa interessante. Pesado, né? Digno, olha bem, é o leito sem mácula. Aí a parte dentro do versículo, repete aí. Bem como o leito, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Você imagina se nós pensássemos hoje a implicação dessa palavra? Porque nós estamos hoje num contexto de um mundo onde as pessoas elas entendem e acham que tudo vai terminar em pizza. Porque quando nós falamos hoje que Deus julgará, as pessoas hoje, o que elas acham normal, pastor Carlos? Hoje é um leito sem mácula. Porque quando nós entramos com uma aliança, um casamento, e trazemos o reino de Deus, trazemos hoje a vontade de Deus para um casamento, para um leito, isso traz tanta paz. Mas hoje o homem, ele tem o seguinte pensamento: não, eu posso até ter minha esposa, mas eu posso viver a minha vida tendo as minhas experiências extraconjugais, porque Deus sabe que eu sou fraco. Esse Deus sabe, ele é muito perigoso. Jesus já veio para salvar, todo mundo já estou salvo? Já estou salvo. E Deus sabe que é só uma fraqueza minha, é só um detalhe. Porque, afinal de contas, quem é que não tem as suas fraquezas? É lógico, é evidente que nós estamos dizendo aqui é que não são hoje a questão da moralidade que nos salva. Não é a moralidade, não é o fator hoje de adulterarmos ou não, é que nos garante a salvação eterna, não. A nossa salvação está bem resolvida em Cristo. Agora, se nós já sabemos que estamos em Cristo, e já estamos agora posicionados em Cristo, e temos essa consciência
de que a Bíblia lá diz, lá em Efésios 2,10, diz que nós fomos recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Porque nós temos hoje um momento aqui, pastor Cássio, eu gostaria que nós pudéssemos, dentro do seu testemunho, que você já até viveu de uma forma muito intensa essa experiência, talvez você pode falar muito mais sobre essa realidade, essa experiência que da sua vida do que eu, dentro dessa experiência da vida. Eu sei das consequências dentro de uma vida conhecendo a palavra, conhecendo o propósito de Deus, mas você vivenciou um tempo muito negro, né, na sua história, de muita dor nessa área da sua vida, né? E Cristo mudou a sua história. Deus entrou para fazer uma virada na sua vida, né, nessa área. E como foi? Uma virada, né? Pastor, as pessoas têm que entender que quando eu faço uma escolha por Cristo, eu não estou tomando uma vacina. Não existe uma vacina quando você fala assim, Jesus agora é Senhor, como se estivesse você sendo vacinado contra qualquer tipo de consequência das suas atitudes. O fato de eu ter confessado a Cristo como Senhor e ter reconhecido Ele como meu Salvador, ter reconhecido Ele como Filho de Deus, ter reconhecido Ele como o caminho que me leva para a vida, não tira de mim as responsabilidades que são concernentes a mim. A autorresponsabilidade. A minha autorresponsabilidade nas minhas decisões. E uma coisa fantástica quando você tem essa decisão em Cristo é que jamais, em momento algum, Ele te inibe, Ele te elimina o desejo. Ele impõe sobre você a decisão de continuar caminhando com Ele. Mas Ele se apresenta como você, porque Ele diz assim, olha, agora você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar de tudo aquilo que você carregava de valores, como o mundo colocou dentro de mim, de todos os valores em todas as áreas espirituais, religiosas, morais. Tudo agora é um novo entendimento, porque são valores de Deus para se viver nesse tempo. Eu digo até que é uma preparação para viver no céu. É o homem caído sendo regenerado para subir para o céu. Ser regenerado através de quê? Da palavra. E depende de mim aceitar essa palavra. Depende totalmente, única responsabilidade minha, de aceitar ou não de viver essa vida que está aqui. E quando você fala da experiência, qual que eram meus valores? Eu tenho que respeitar minha esposa, mas eu posso ter quantas mulheres eu quiser. A sua mulher, a minha esposa, só não deve ficar sabendo. E quando você entra na sociedade, a sociedade molda você, ela diz para você que isso é normal, ela diz para você que é homem, trai, homem que é homem, pode ficar à vontade para transar com quantas ele quiser. E a sociedade bate palma para você, puxa vida, esse cara é o cara. E comigo não foi diferente. Até que o dia que eu confessei Jesus como Senhor, agora veio o grande desafio. E aí que eu falo que não é uma vacina. Quando eu fiz a minha aliança para Cristo, eu estava totalmente ainda corrompido com a minha natureza caída. E agora entra uma verdade que começa a ser revelada, que eu fiz a escolha, eu quero seguir esse caminho, porque tudo que eu segui até agora só me levou à destruição. O mundo te oferece prazeres na hora que você está vivendo, com consequências de morte. E a palavra de Deus nos leva a desafios e muitas vezes desconforto na hora da decisão, na hora da sua vida, para viver tempos de paz, para colher tempos de paz. E quando eu tomei a decisão, eu estava separado da minha mulher, porque eu já tinha um amante, não só durante vários casos, agora eu estava envolvido com um amante emocionalmente. E agora eu faço a conversão, eu faço a decisão por Cristo. Eu aceito Jesus como Senhor. E agora essa caminhada? Como é que ficam os desejos
que ainda continuam vivos lá dentro. E que não foi eliminado. E não é uma vacina, não é um antibiótico que você toma, não é uma desestrutura imediata. não é uma chave que desliga. Está lá dentro, é vivo, é sentimento, é desejo da carne, que te faz bem, E aí? Você tem de um lado a palavra de Deus que diz assim: Deus visitará o adúltero. Julgará. Ele vai julgar o adúltero. E Apocalipse diz que adúlteros não entrarão no reino do céu. E aí foi o grande desafio entre o desejo da minha carne e a palavra de Deus. A carne desejava, mas eu escolhi o quê? Obediência. Obediência. Eu não quero mais. Ou seja, o coração pedia, a carne pedia, mas eu decidi pela palavra. Até que a Bíblia diz que o homem, ele vive, ele expressa aquilo que o coração está cheio. Eu estava cheio de quê? De valores do mundo. Até que a palavra, pelo ouvir, e continua todos os dias. É uma conquista todos os dias. Aí você começa a ser cheio o quê? Aquele espaço que era do mundo, de valores do mundo, começa a ser ocupado agora por escolha sua. Os valores da palavra. Os valores da palavra, do reino de Deus. E hoje, não é que acabou os desafios, não é que o pecado não te assedia, mas hoje você percebe e fala assim: puxa vida, entre o pecado e a palavra, eu fico com a palavra. Vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Vamos entrar aqui naquele assunto que nós detalhamos semana passada. E aí, como é que nós estamos vendo hoje a pornografia nesse tempo? Porque nós sabemos que isso tem hoje um massacre mundial. Não vamos falar agora do Brasil, porque a disposição hoje, nós vemos as nossas crianças sendo hoje, às vezes, acessando muito prematuramente as redes sociais, acessando as internet. Infelizmente, há uma pesquisa, um dos sites mais visitados hoje são os sites pornográficos. Se nós fôssemos descrever aqui o prejuízo mundial, o prejuízo social, o prejuízo espiritual, pastor Carlos, eu acho que nós não teríamos uma dimensão do estrago hoje dessa depravação, dessa ferramenta que é só dar um clique. Não tem censura, né? Não tem censura, você está aberto. Qualquer um que abriu, que entrou na rede social, está lá. Seja para 3 anos, 10 anos, 7 anos, 60 anos, está lá. Ele não está limitado a ninguém. O acesso é para qualquer um que esbarrar o dedo. Porque hoje nós temos antigamente a gente falava da pornografia numa questão mais masculina, parte do macho, mas hoje há muitas mulheres, mulheres presas, cativas, pastor, até jovens. Há pouco tempo, quando lançaram essas fitas de cassete, fita de DVD, você ia fazer uma locação de filme, você tinha uma sessão de quartos fechados, de ambientes separados para filme pornô. Hoje já não existe mais as locadoras, a pornografia não existe mais espaço reservado. É um movimento de bilhões de reais hoje com o corpo humano. Que o corpo humano, na verdade, virou um poste ídolo. Hoje, na verdade, na história, hoje, se você for estudar muito bem os altares que foram erguidos, com essa sodomia, com essa promiscuidade sem limites, porque nós temos uma nação hoje que uma das festas mais fortes do Brasil está inserido hoje uma promiscuidade, que dizem que é uma cultura, mas é uma exposição do corpo, um estímulo a tanta coisa que eu não vou ficar aqui gastando tempo. Mas eu gostaria que nós pudéssemos aqui acessar. Porque quando fala do leite sem mácula, quantos casamentos destruídos, quantos jovens destruídos, quantas pessoas cativas, eu chamaria isso de cativeiro. Porque a dopamina sexual, porque a gente fala da droga, do prazer que a droga traz, prazer que hoje a cocaína, a pedra, mas a verdade hoje, a pornografia tem aprisionado, destruído muita gente. E aí entra, quando eu disse a questão de 9 anos de idade, porque há uma pesquisa que já
boa parte desses juniores acessando tão prematuramente, quer dizer, corrompendo, maculando o coração dos pequeninos, maculando, corrompendo o coração das crianças tão cedo, quer dizer, erotizando. Por que nós temos hoje, pastor Carlos, tantos adolescentes com a sexualidade prematura? E nós não estamos falando agora só de um Nordeste, nós estamos falando agora de um Brasil, de um mundo. Tantos adolescentes prematuramente se envolvidos, e quantos jovens prematuramente se envolvendo numa sexualidade desregrada, sem valores, em nome do prazer, coloca a sua dignidade, coloca como dizem, não vou falar agora nem da questão, porque nós não estamos aqui para falar agora de uma experiência homoafetivo, hétero, não, nós estamos falando agora de um modo geral, porque nós sabemos que a pornografia, ela satura. Pastor, nós temos 3 situações bem interessantes no casamento que você abordou, nós estávamos conversando em off aqui. Nós temos o adultério dentro de um casamento, que muitas pessoas consideram o adultério o contato físico. Exato. Eu sair de casa e encontrar com outra mulher. Com outra pessoa. Ou outro homem. Mas o adultério está lá dentro da casa, e muitos casamentos hoje, muitas famílias estão vivenciando isso. Nos aconselhamentos estão vivendo isso, pastor Carlos. Homens indo para uma frente de televisão, de um computador, sendo influenciado ali sexualmente, desejos, levando até a masturbação, desprezando o leito, enquanto a esposa ou o marido está lá e ela encontra prazer nesse sexo virtual, colocando em risco a vulnerabilidade e a integridade do casamento por causa da pornografia. E você então agora você começa a satisfazer os seus desejos carnais, enquanto alguém está ficando sem ser atendido, sem ser respondido pela necessidade. Alguma coisa começa a dar errado. Isso aí. Nós temos aqui alguns, eu vou até disparar isso para vocês, se vocês quiserem acessar depois, 26 razões para parar de ver pornografia. Eu quero só destacar com o pastor Carlos algumas razões aqui, pastor Carlos. Não vai dar tempo para a gente discorrer detalhadamente, mas pelo menos dá para a gente pensar hoje, nesse contexto hoje, algumas coisas danosas. Primeira coisa, a lista é grande, mas vamos destacar algumas aqui. Se você puder depois ir lá no Google e digitar lá essas 26 razões, eu acho que você vai lucrar e também vai ter também algumas ideias desses prejuízos que hoje a pornografia tem sobre o homem, né, de modo geral. Mas o seguidor de Jesus, aqui nós estamos falando agora para o contexto aquele hoje, que fez a opção. A execução por Cristo. Nós temos a primeira coisa, alienação de Deus, né? Então a primeira coisa que nós observamos, pastor Carlos, é a pessoa sofrer as consequências espirituais. Aqui diz assim, você não mais se sente próximo de Deus, você não experimenta o poder de Deus, você não mais tem a alegria da sua salvação. Olha o prejuízo que é terrível. Então a primeira coisa que nós destacamos aqui é esse prejuízo espiritual. Você se sente distante. Entra naquele texto lá de Adão, lá em Gênesis, a culpa, não é? Tenho vergonha de Deus, vergonha do Espírito Santo, porque uma pessoa que está atolada na pornografia tem vergonha. Como é que você vai chamar o Espírito Santo para sentar com você e ficar diante de uma tela vendo pornografia? Não tem relacionamento, não tem comunhão. Segunda coisa, cega você para as consequências. Temporariamente te desliga da sua caminhada com Deus, dos seus relacionamentos com sua esposa, olha bem, com sua esposa, seus filhos e outros. Te cega sobre o que te acontecerá espiritual, física, emocional, mental, social, vocacional e relacional. Olha quantos prejuízos, olha tantas as rupturas. Você perde a capacidade de raciocinar. Puxa vida, que tipo de consequência o que eu estou fazendo hoje pode trazer para a minha vida? Ela só pensa naquilo que satisfaz. Mas qual que é a jogada do inimigo? Não, você não está fazendo mal para ninguém. Exatamente. Você não está prejudicando ninguém. Olha, você vai deixar de se beneficiar. Olha como é prazeroso isso aí. Exato. Então, outra coisa aqui. Ameaça seu relacionamento com a sua esposa ou futura esposa. Se é solteiro, futura esposa. Não é? Se você é solteiro, seu testemunho de Jesus Cristo e tudo em sua vida que é importante para você, quer dizer, compromete o testemunho. Você põe tudo isso em risco pela pornografia. Quer dizer, que fala exatamente o relacionamento
hoje com a esposa, porque nós falamos aqui que muitas esposas estão sofrendo hoje com essa situação. Objetifica as mulheres, a pornografia as transforma em objetos sexuais, ela sequestra a capacidade do homem de ver uma mulher mais velha como uma figura materna, uma mulher da mesma idade como uma irmã, e uma mulher mais nova como a figura de uma filha. Ok? Então nós temos aqui essa realidade hoje também espiritual, né? Que ela faz com que o sexo oposto se torne um objeto. Ok? E temos também aqui a outra aqui, abandonar e tornar-se, um outro ponto, abandonar, tornar-se a luta de uma vida. Quer dizer, passa a ser uma guerra constante, abandonar esse vício, essa dopamina, esse prazer que quanto mais você mergulha nele, exatamente, mais prazeroso você prazeroso. Então, a pessoa acaba, para sair fora da pornografia, ela precisa de ajuda externa, além da ajuda de Deus, não é? Nós sabemos que vai ser uma batalha de cada dia para a pessoa sair desse mundo. Abre a porta para todo pecado sexual. Eu chamaria isso de que um abismo chama outro abismo. Exatamente. Correto? Então, esse prejuízo ele é irreparável, porque isso vai trazendo outros buracos, vai causando outros danos. Quer dizer, a pornografia ela vai gerando escravidão na masturbação, numa depravação moral sem limite, e extingue a verdade, né? A pornografia promove a mentira, e de fato é uma fantasia, é um atalho que a pessoa vive, mas um atalho mentiroso para o prazer, né? Então nós temos aqui esse ponto aí. Então são esses pontos, pastor Carlos. Lógico que são 26, nós destacamos alguns aqui. Eu acho, pastor, que a gente tem que falar mais ainda sobre a questão do adolescente, né? O que dizer um adolescente para eles tentar evitar essa fornicação? O que dizer a esse casal que tem lá, por exemplo, não só essa questão do adultério virtual, as consequências disso? O que dizer a esse casal, por exemplo? Quantos casais hoje nós temos ali relacionamentos com ejaculação precoce e a pessoa ela ignora até às vezes tem medo de abordar o assunto? Coisa tão simples, natural de resolver hoje, né? Quantos casais quantas famílias estão se deteriorando por causa de um complexo que a pessoa carrega de inferioridade, de impotente, se refere a uma ejaculação precoce. As pessoas se calam, tem problema no relacionamento, procure ajuda, fale, procure alguém de confiança e se abra. Olha, eu tenho um problema com a minha esposa, eu estou tendo problema eu não consigo romper esse desejo de ir para a tela do computador, eu não consigo romper, eu não consigo vencer esse desejo da masturbação. Quantos casais hoje se masturbam? Deixa a mulher, deixa o marido e vai se masturbar. E aí nós precisamos hoje, eu quero que você que nos ouve, nós estamos aí deixando à disposição de poder servir dentro daquilo que nós pudermos como igreja, mas eu quero que você realmente tenha essa liberdade de solicitar o apoio dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo de relacionamento. Aí os jovens adolescentes eu vou deixar para o Jonas depois, que está aqui, para que ele possa bater um papo com a galera aí também, com mais foco nesse grupo, né, que eles relacionam hoje. Vamos orar então, cara? Vamos pedir a Deus, para Deus abençoar esse tempo, que essa palavra nos ajude a pensar um pouco de que vale a pena honrar a Deus na nossa vida moral, na nossa sexualidade. Vale a pena. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, Pai, que passamos aqui conversando sobre esse assunto de tão grande importância. Eu sei que é o Senhor que pode nos dar, Espírito Santo, o poder para vencermos as lidas diárias e as lutas diárias dessa área da vida. Queremos pedir, Deus, guarda cada família, Deus, guarda cada casamento, cada aliança, guarda a minha vida, Deus, do adultério, guarda meu coração, os meus olhos, e guarda, Deus, a cada um, Pai. Guarda, Deus, a cada membro dessa igreja, Senhor. Guarda cada família, Deus, da destruição, Deus da sodomia. Pai, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a sua vontade seja feita, Deus, que essa semana seja uma semana também muito abençoada, Deus,
Que essa semana, essa maratona de oração seja uma semana poderosa, Amém. de grandes experiências também com o Senhor, em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe vocês, quarta-feira às 20 horas e a ceia domingo dia 7. Um abraço, Deus abençoe.